Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Eu sou aluna da turma concluinte e, junto com Natália, serei monitora na disciplina Direito Empresarial 3. Uma das formas que iremos contribuir com a disciplina será justamente através desses minicursos, nos quais abordaremos alguns dos temas mais importantes da disciplina, em forma de revisão e trazendo exemplos práticos. Hoje, nesse minicurso, nós falaremos um pouco sobre a execução frustrada, que é uma das causas de falência. Antes de adentrarmos ao tema principal, vamos revisar alguns pontos importantes. Então, lembremos que o Instituto da Falência ele foi criado para assegurar a igualdade de oportunidades entre os credores do devedor insolvente, por ser inviável que esse devedor ele realize um procedimento de recuperação judicial. Aqui nós devemos nos atentar a dois conceitos importantes. O primeiro, o de insolvência, que é a condição de quem não pode saldar suas dívidas, e o segundo conceito, o de devedor. Para a lei de recuperação e falência, devedor é um empresário ou sociedade empresária que possui um passivo sensivelmente maior do que o ativo. Em outras palavras, o empresário ou a sociedade empresária que deve em proporção maior do que pode pagar. Então, nós devemos fazer o seguinte questionamento. A depender da situação da empresa ou da sociedade empresária, a depender da situação do devedor, qual instituto e em qual momento eu devo utilizar? Eu devo seguir pelo caminho da recuperação judicial ou pela falência, optar pela falência. Então, vai ser realizada uma análise de viabilidade dessa empresa. Se essa empresa ela ainda tem condições de se reerguer, será utilizado o Instituto da Recuperação Judicial. Por outro lado, se é inviável e essa empresa ela não pode se reerguer, será seguido o caminho do processo de falência. Então, nós podemos concluir que a falência é o processo de execução coletiva ou concursal com a igualdade de condições entre os credores do devedor insolvente. Esse devedor, por sua vez, ele será afastado das atividades da empresa com o objetivo principal de preservar, de otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos, dos recursos dessa empresa. Então, vai ser através do processo falimentar que haverá a possibilidade de se dar o encerramento das atividades empresariais desse devedor insolvente que se encontra em grave crise financeira. Dessa forma, minimizando tanto os prejuízos dos empregados dessa empresa, como também dos credores. Até aqui, nós já conhecemos o conceito de falência, entendemos um pouco das suas características, o conceito de insolvência, quem é o devedor. Agora nós vamos entrar no âmbito da fase pré-falimentar, que é a fase que antecede o próprio decreto de quebra. Então, quando alguém ajuiza uma ação de falência, vai haver todo um processo decisório para que o juiz realmente confirme a falência desse devedor insolvente. Então, vai nos interessar aqui saber, principalmente, quem tem legitimidade nesse processo e o interesse processual. O legitimado passivo é o devedor, que é o empresário ou a sociedade empresária, está lá no artigo 1º da Lei de Recuperação e Falência, e no artigo 97 dessa mesma lei, nós vamos encontrar quem são os legitimados ativos, quem pode dar entrada nesse processo de falência. Então, se vocês puderem acompanhar a leitura aí comigo, no caput do artigo 97, diz: podem requerer a falência o devedor, inciso 1, o próprio devedor, na forma do disposto nos artigos 105 a 107 desta lei, inciso 2, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante, inciso 3, o cotista ou acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, e inciso 4, qualquer credor.
Então, esses são os legitimados ativos. Sabendo disso, nós precisamos entender que a falência ela é pedida de forma totalmente objetiva. Então, o devedor insolvente ele tem que se enquadrar em alguma das situações previstas na lei de recuperação e falência. E é aqui justamente que entra o interesse processual, ou como nós podemos chamar de causas de falência, que estão previstas no artigo 94 desta lei. Então, se vocês puderem novamente acompanhar a leitura, o caput do artigo 94 diz: será decretada a falência do devedor que, inciso 1º, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Esse inciso 1 trata aí da causa de falência, que é a impontualidade injustificada. Então, o devedor ele descumpriu o prazo para saldar a dívida. No inciso 2º, que vai tratar justamente da execução frustrada, que é o que nos interessa especialmente neste caso, diz que será decretada a falência, do devedor executado por qualquer quantia líquida não paga, não depositada e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. E o inciso 3 diz que será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. Então, no inciso 3º, do artigo 94, vai ter os atos de falência das alíneas A a G. Eu peço para que vocês leiam esse artigo de forma mais paciente e cuidadosa. Como eu já expliquei, o artigo 94 da Lei de Recuperação de Falência, ele vai abordar as causas de falência, mas o nosso interesse aqui é focar um pouquinho mais na execução frustrada, que está aí no inciso 2º. A execução frustrada como causa de falência também é conhecida como falência pela tríplice omissão. Se nós observarmos novamente a redação do artigo 94, inciso 2º, diz: será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então, falência pela tríplice omissão desse devedor. A partir disso, nós podemos presumir que este devedor ele é insolvente, pois não tem condições e patrimônio suficientes para saldar a obrigação exigida, frustrando a execução singular movida contra ele. Então, tudo indica que esse devedor insolvente está passando por uma situação de crise econômica financeira, colocando em risco aí os seus credores. Por isso, a decretação de falência. E nesta hipótese, nós podemos perceber que não há necessidade de que o crédito seja superior a 40 salários mínimos, como ocorre na impontualidade injustificada, pois o legislador ele permite que o pedido de falência seja por qualquer quantia líquida, Tá aí no inciso 2º. Por fim, para finalizar esse tema de execução frustrada e partir para o nosso exemplo, vale salientar que, em caso de falência requerida com base na execução frustrada, o pedido deve ser instruído com a certidão expedida pelo juízo em que se processou a execução. Como exemplo, eu trouxe um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial. Este acórdão, ele julgou um agravo de instrumento da comarca de Mogi das Cruzes, agora em março de 2020. Antes de explicar mais detalhadamente, é importante nos lembrarmos que quando um juiz da falência julga improcedente o pedido do credor, chama-se essa decisão de denegatória, e o afastamento da hipótese de falência desafia o recurso de apelação. E, ao contrário, quando a decisão decreta a falência, cabe o recurso de agravo de instrumento. Aqui nós temos a ementa do acórdão, que diz: falência, fase cognitiva, pedido fundado em execução frustrada,
Exceções do artigo 96, inciso 3 e 5 da Lei 11.101 de 2005, rejeição, presunção relativa de insolvência, não elidida e, portanto, confirmada, falência decretada, sentença mantida, recurso não provido. Em resumo, esse acórdão trata da revisão de um processo de primeiro grau no qual o juiz decretou a falência do devedor insolvente. O devedor recorreu com agravo de instrumento que teve seu provimento negado pela turma recursal, que manteve a decisão do juiz de primeiro grau que decretou a falência por execução frustrada. No relatório, nós podemos observar que tanto a agravada, que é a credora, a administradora judicial e a Procuradoria-Geral de Justiça argumentaram a favor de manter a decisão de primeiro grau que decretou a falência. Nós, mais adiante, veremos os argumentos do devedor agravante. A agravante quer anulação preliminar por ausência de designação de audiência de conciliação ou de mediação. No mérito, defende que a sentença merece ser reformada, em síntese, porque o título executivo desrespeitou esse dispositivo citado no trecho, que prevê a impossibilidade de emissão de duplicata com base em mais de uma fatura, e o crédito nele materializado estava submetido à recuperação judicial. No próximo trecho, o relator rejeitou a preliminar de nulidade da decisão por ausência de designação da audiência de conciliação ou de mediação. Traz aí como primeiro fundamento a súmula número 46 do TJSP e o segundo a jurisprudência do STJ. Eu ainda trouxe para vocês mais 3 trechos de quando o relator passou a decidir o mérito do agravo, abordando alguns dos pontos que já discutimos na nossa revisão. A primeira fase do processo falimentar é de conhecimento e, para a decretação da falência, é necessária a constatação de 3 pressupostos cumulativos, que são a legitimidade ativa e passiva e a presença de alguma das hipóteses de causas de falência. Lembrando que, na execução frustrada, qualquer credor é legitimado ativo para propor a falência, executando o devedor por qualquer quantia líquida. Neste último trecho, o relator aborda mais um dos pontos estudados. A insolvência do devedor é relativamente presumida em 3 hipóteses diferentes: a impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. Aqui ele trata das causas de falência. E, por fim, após fundamentar toda sua decisão, o relator decide manter o decreto de falência por execução frustrada, negando o provimento ao agravo do instrumento. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Essa foi a nossa primeira experiência, com esse mini curso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com o estudo de vocês e até o próximo vídeo.